Fala comigo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não ouvi não, acho que o pessoal também, acredito que vocês não tenham tomado café. Tomaram? Vamos de novo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pois é isso aí. A gente, quando vem à casa do Senhor, precisamos estar alegres. Nosso Deus é um Deus de alegria. Nosso Deus é um Deus festeiro também, viu? A Bíblia cita algumas festas que Deus instituiu para o seu povo. Amém? Não sei se é o feriado. É o feriado? Não é não, né? Amanhã, estou assim, aguardando com expectativa. Chuva? Não é não, né? Acredito que não. Queridos, quero falar com vocês hoje sobre multiplicação. Fala comigo, multiplicação. Multiplicação. Nós estamos nos preparando, e acredito que você também esteja se preparando para o dia 16 de dezembro, a multiplicação das células. Você está sabendo disso? Então, fique sabendo agora, 16 de dezembro, a festa de multiplicação das células. E Deus tem falado forte ao coração da nossa liderança sobre multiplicar. Multiplicar em todas as áreas, multiplicar em todas as coisas. E eu quero falar para você nessa manhã sobre isso, sobre esse assunto, multiplicação. Fala comigo, multiplicação. Pois é. O Evangelho significa boas novas, amém? A gente tem falado, os pastores que têm estado aqui no púlpito têm falado sobre isso, que o Evangelho significa boas novas, notícias boas, né? Boas notícias, coisas maravilhosas. O Evangelho tem para a gente coisas maravilhosas. Amém ou não amém? Eu tenho recebido. Espero que você também tenha. E eu tenho procurado viver. A pastora falou aqui, a pastora Leila falou que o Evangelho também é transformação. E é verdade. O Evangelho transforma. O Evangelho traz mudança. Tá? Muda o pior, aquilo que está ruim, muda do pior para o melhor. É ou não é? Eu não sei se você tem exemplo, mas eu tenho. Transformou a minha vida do pior para o melhor. Do ruim, transforma o ruim no bom. Tanto é que a palavra de Deus diz que Ele transforma as maldições em bênçãos. Coisa forte isso, né? Então eu tenho vivido e quero que você viva isso também. Transforma o mal no bem. O errado no certo. Ou seja, transforma, muda. Evangelho é mudança. Fala comigo, Evangelho é mudança. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso 16. Eu não me envergonho. Paulo também diz aqui que ele não se envergonha do Evangelho. O Evangelho traz transformação na vida daquele que quer, né? Daquele que acredita. E Paulo, então, na carta que ele escreve à igreja de Roma, no capítulo 1, no verso 16, ele diz, olha, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, certo? Você acredita na palavra de Deus? Eu acredito. Você acredita na Bíblia, que a Bíblia é a verdade? É a palavra do Senhor? Eu também acredito. Então, eu não posso me envergonhar de uma coisa tão maravilhosa como é o Evangelho. Por ser boas notícias, trazer transformações, por trazer mudança na vida das pessoas, né? É difícil, às vezes, chegar ao Evangelho. Notícia boa é muito difícil chegar. É muito difícil a gente ouvir notícia boa. Raras vezes a gente tem uma notícia boa. Agora, quando a notícia é ruim, quando a notícia é má, é como se fosse um rastilho de pólvora, né? Chega com uma facilidade muito grande a gente. As pessoas, então, para receber uma notícia boa, têm dificuldade. Mas, quando é ruim, chega com a velocidade da luz. Olha, a gente dá mais atenção, às vezes, ou dá mais valor a uma notícia ruim do que a uma notícia boa. Parece que tem muito mais valor. A pastora também fez um comentário sobre a situação na qual o país tem vivido, e verdadeiramente a gente tem visto as notícias só falarem de coisas ruins, de coisas más, e se nós não tomarmos cuidado com isso, dos nossos lábios também começam a sair palavras ruins. Você maldiz o seu dia, você maldiz a sua vida, você maldiz a sua casa. Tem que tomar cuidado.
porque senão você acaba sendo influenciado. Não podemos fazer isso. Dos nossos lábios precisam sair palavras que venham edificar. Amém ou não amém? Então, querido, eu quero dizer para você que a nossa cultura hoje é sempre de anunciar coisas ruins. Precisamos tomar cuidado com isso. Tem gente que a gente vê assim, pessoas que são usadas como ferramentas de Deus para poder fazer isso. A Bíblia em 2 Samuel, abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 18, tem uma história, um relato muito significativo para nós nesta manhã, sobre trazer notícias ruins. Esse texto em 2 Samuel capítulo 18, o capítulo todo fala sobre Absalão. Fala quando Absalão foi morto. Absalão, filho do rei Davi, havia se levantado contra o pai. Vocês acredito que conheçam a história. E agora o exército de Davi, então, o Davi separa em 3 turmas, um terço para cada parte dali de onde eles iam buscar Absalão, perseguir Absalão. E então Absalão era o filho, assim, a Bíblia considera um dos filhos mais bonitos de Davi, cujo cabelo era lindo, né? Não é parecido com o meu, mas o dele era tão lindo o cabelo que ele salpicava pó de ouro no cabelo. E então, na fugida, quando ele estava fugindo, que o exército de Absalão estava perecendo, e Absalão, ao fugir num mulo, não é? num animal, ele ficou preso pelos cabelos numa árvore, em cipós, ficou preso ali. E alguém viu, a história nesse capítulo 28, 18 de 2 Samuel, registra isso. E Davi, quando havia determinado, separado um terço de cada parte do exército para perseguir Absalão, ele havia pedido para que, em amor de Davi, por amor de Davi, não acontecesse nada de ruim com Absalão. Mas Joabe, que era o chefe do exército, ficou sabendo que Absalão estava preso num galho de árvore, com 3 dardos foi lá e matou. A história continua e no versículo 29 desse capítulo 18, abre para mim aí, se você já achou, 2 Samuel, capítulo 18, verso 29, diz que o rei perguntou, olha só, 2 Samuel, capítulo 18, verso 29, diz a palavra do Senhor, que uma pessoa saiu correndo para dar a notícia a Davi. Capítulo 18 diz o seguinte: diz hoje, no versículo 20, a partir do verso 20, diz assim, ó, Joabe disse à pessoa, porque alguém pediu, Aimás, filho de Zadok, pediu para dar notícia a Davi. E aí Joabe falou assim, não, você hoje não será portador dessas novas, outro dia serás. Mas aí Joabe falou para um etíope, ó, vai tu, no verso 21, e avisa a Davi. Inclinou-se a Joabe, então, e saiu correndo. Aimás, porém, no verso 22, queria de toda forma dar a notícia. E aí, no verso 29, olha o que registra a palavra de Deus. Diz que ele chegou, Aimás chegou lá, no verso 29, diz, então perguntou o rei, quando Aimás chegou perto do rei, vai bem o jovem Absalão? Aí Aimás respondeu, vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo ao rei. Porém, o que ele diz aí? Não sei o que era. Passou na frente do etíope, para poder entregar uma notícia da morte de Absalão, mas nem sabia o que era. Você conhece pessoas que às vezes agem dessa forma? Não tem às vezes uma notícia, não sabe o que é, mas fala das vezes do que não sabe. Quero avisar você e alertar você. Cuidado muitas vezes com o que você lê nas redes sociais. Tem coisas boas. Mas eu tenho notado nesses últimos tempos que a grande maioria são inverdades. Tá? Não seja um Aimás da vida aí. Existe uma corrente de pessoas, uma grande corrente de pessoas, que muitas vezes são adeptas do quanto pior, melhor. Tem pessoas que falam assim, olha, se melhorar, estraga.
Fala comigo assim, se melhorar, fala forte, se melhorar, vai ficar ótimo. Fala de novo, se melhorar, vai ficar ótimo. Então notícia ruim fora de mim. E melhorar estraga nada, vai ficar muito melhor. Com Jesus, fala comigo assim, com Jesus, tudo vai ficar melhor. Quero dizer para você nessa manhã, querido, você igreja, você lavado e remido no sangue do Cordeiro, é tempo de nós vivermos coisa nova. É tempo de nós crescermos. É tempo de nós recebermos boas notícias, boas novas. Você pode aplaudir o Senhor por isso? 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, 2 Coríntios 5, 17, desculpa, diz a palavra de Deus, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas se passaram. 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você é nova criatura? Pois é, querido, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e tudo se faz novo. O bispo Adelso, certa vez, num congresso de pastores, há 2 anos e meio, mais ou menos atrás, ele fez numa ministração dele, ele falou algo interessante. Ele falou que quem vive olhando pelo retrovisor só enxerga o passado, só enxerga o que passou. É verdade, você está dirigindo, você está olhando, você está vendo o que passou. E, pasme, a gente às vezes fica olhando coisas velhas. E eu quero desafiar você nessa manhã. Quero desafiar você, igreja, tá? Quero desafiar você a assumir mesmo, tá? Assumir que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Que as coisas velhas se passaram, que tudo na sua vida se fez novo. Fala comigo, na minha vida, tudo se fez novo. Eu quero que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na sua vida. Deus nos chamou para isso. Eu quero desafiar você também nesta manhã, para que você tenha uma mente renovada. Romanos capítulo 12, verso 2. O verso 1 fala que a gente precisa entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, como um culto racional a Deus. Mas o verso 2 fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é a cabeça, é a mente, é a maneira de pensar, é o jeito. E cabe a mim e a você. Eu não posso fazer isso por você, é você. Amém? Você que precisa assumir, e eu desafio você essa manhã para que você possa viver isso. Deus tem um chamado, tem um chamado para cada um de nós. E o chamado que Ele tem para mim e para você, querido, é que transformado, modificado, vivendo as boas novas do Evangelho, começar a frutificar, multiplicar. Eu preciso passar isso que eu vivo para as pessoas. Você precisa passar também. Você transformado depois de transformado. Deus tem nos chamados para gerar filhos, frutificar, multiplicar. É a ordem de Deus para mim e para você. É a ordem dele para a igreja. Como eu disse, 16/12 vai estar acontecendo a multiplicação das células. Mas eu quero partir esse assunto em 2 partes. Gerar filhos. O primeiro eu quero falar gerar filhos naturais. Filhos naturais. Quem tem filho aqui? Grande parte tem filho, não é? Eu também tenho 3, são abençoados. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 22. O livro da criação, Gênesis capítulo 1, verso 22. Diz a palavra de Deus. Olha que coisa linda é a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 1, verso 22. Diz a palavra de Deus. Verso 22. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Amém? O verso 28 diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos,
enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Pula para o capítulo 9 de Gênesis aí. 9, 1 e o 7. Capítulo 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha o verso 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Mas eu quero chamar a atenção para você, para que, por o início de todos os versículos. Então Deus os abençoou. Não sei se você prestou atenção, mas nos versículos que lemos, iniciava-se: Deus os abençoou. Levanta sua mão, feche seus olhos e fala comigo assim: eu sou abençoado. Mas fala para você mesmo, fala assim: eu sou abençoado. Amém? Somos abençoados. Deus já nos abençoou. Então a gente pode gerar filhos naturais. Agora, um alerta, viu? É proibido, a gente está proibindo aqui, você gerar filhos com Agar, né? Você precisa gerar filhos com Sara. Compreenderam? Agar foi a concubina, então não pode haver nisso, tá certo? Amém? A gente alerta por quê? O pastor Orlando falou que é para a palavra de Deus mandou multiplicar, gerar filhos naturais, então é com cada um com a sua Sara. Amém? Quem não tem Sara, aguarda ainda. Quem não tem ainda o seu Abraão, aguarda também. Amém? Amém ou não amém, gente? É isso aí. Tá? Aleluia. Eu e você já somos abençoados. E somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Só não tomamos foi posse disso, querido. Agora, Deus aqui, nos versículos que lemos, Ele nos orienta, nos ordena a gerar filhos. Então, mãos à obra. Né? Mãos à obra. Tem casal que, eu acredito, né, que vocês que estão ainda em fase de coisa, assim, fértil, aí é meu pensamento. Aconselho a ver direitinho, a analisar a possibilidade de ter muitos filhos. Eu fiz uma brincadeira com o pastor Mateus, o Teteu, filho do bispo José Elias. Ele ficava comigo aqui na administração, e eu falei com ele assim: rapaz, você vai, a sua ideia parece que é encher uma Kombi de criança, né? Porque começou assim, um atrás do outro. Aí, um certo dia, ele chegou e falou assim: eu vou fazer aquela vasectomia, aquela operação. Falei: faz mesmo, porque senão o negócio vai só encher. Eu quero dizer que Deus manda a gente gerar filhos, é verdade. Mas a gente precisa ter responsabilidade. Talvez você conheça pessoas que cada ano, às vezes, a esposa fica grávida, aparece uma criança e a pessoa não tem condições. Precisa hoje analisar isso. Tem casais também que, às vezes, por opção, estão casados, mas não querem filhos. E aí a palavra de Deus, na vida dessa pessoa, não está sendo praticada, porque é determinação de Deus gerar filho para povoar a terra. E tem outros que querem, mas não conseguem, não têm de forma nenhuma. Não é? Às vezes por um problema físico, ou até mesmo espiritual. Deseja, quer, mas não consegue. O Salmo 127, verso 3, diz que os filhos são herança do Senhor. Amém ou não amém? Feliz o homem, verso 4, que enche deles a sua aljava, porque ele não vai se envergonhar com os inimigos à porta. Terá os filhos para o defender. Nessa manhã, nós vamos estar orando. Eu acredito que o Espírito Santo está aqui, nessa manhã. E vai haver uma transformação na sua vida, em nome de Jesus, para gerar, para multiplicar na sua vida, na vida de pessoas.
Acredito que se você quer filhos naturais, nesta manhã Deus vai abrir a madre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O primeiro chamado, então, é para gerar filhos naturais. Agora, como pais, a gente precisa dar direção. O Salmo 127 mesmo fala que, como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da juventude. Precisamos dar direção. A segunda parte que eu quero compartilhar com você, o chamado que temos, e eu entendo que é o maior que o primeiro, é gerar filhos espirituais para Deus. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo e fazei discípulos e pregai o evangelho a toda criatura. Precisamos pregar o evangelho. O verso 16 diz que quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16:15 e 16 também, o versículo 16. Agora em Mateus capítulo 28, verso 29, diz que, portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filhos espirituais para Deus. Multiplicar filhos espirituais para Deus. Deus quer que todos se salvem. Amém ou não amém? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer na morte daquelas pessoas que não o conhecem. Então Deus quer que todos se salvem. Esta é a visão de Deus. A visão de Deus para mim, a visão de Deus para você, a visão de Deus para a igreja dele. E quem quem que será, quem que vai ser a ferramenta para que isso aconteça? Eu e você. Jesus já veio fazer o que tinha que ser feito. Deixou o Espírito Santo aqui para nos convencer e nos ajudar também. O Espírito Santo não é um espírito de covardia, é um espírito de audácia. É o que Deus diz, é o que disse a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo está em nós, habita em nós e nos dá essa coragem, nos dá audácia para poder levar a mensagem às pessoas. Então, acredito eu, que o propósito eterno de Deus é ter uma família numerosa. Uma grande família, família de filhos espirituais. Agora, como são esses filhos? Você que é pai, você que é mãe, os seus filhos se parecem com você? São melhores até muitas vezes. Por quê? Porque a gente quer que os nossos filhos sejam melhores do que a gente. Quer que eles alcancem muito mais do que nós. Por isso que eles são flecha nas mãos do guerreiro. Nós os lançamos mais além. Talvez a gente não conseguiu atingir, mas eles atingirão. Espirituais também da mesma forma. Como serão esses filhos? Se parecerão com quem? Esses filhos espirituais precisam se parecer com o primogênito de toda a criação, Jesus Cristo. Precisam se parecer com Jesus Cristo. Então, será cumprido o propósito eterno de Deus, que é ter essa família. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Abra a sua Bíblia lá. Hoje nós vamos caminhar bastante assim em textos bíblicos. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Diz a palavra de Deus, no capítulo 2, verso 21. Diz as Sagradas Escrituras. Encontrou? A partir do verso 18 fala sobre a vida exemplar cristã. E o verso 21 diz a palavra de Deus: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, nós precisamos gerar filhos espirituais que sigam os passos de Jesus. Sigam as pisadas de Jesus. Agora, existe uma quantidade limitada, ou sim, ilimitada de filhos? Existe. Deus não limita filhos espirituais para Ele. Quantos você puder gerar. Não há limite, como a gente comentou sobre os filhos naturais. Não existe uma quantidade limitada para Deus. Essa quantidade não é limitada nem pela sua situação financeira. Não, por nada. Nada limita. A ordem de Deus é gerar filhos para Ele, fazer discípulos,
multiplicar. Fala comigo, multiplicar. Fala forte mesmo, multiplicar. Multiplicar. Queridos, nós sentamos muitas vezes no banco da igreja. Já passei por isso, muitas vezes. Já passei por isso. O papel principal que nós temos, a função principal, além de viver a vida de santidade, Deus tem nos chamado para sermos ferramenta nas mãos dele, para que outras pessoas venham ser alcançadas. Alguns domingos atrás eu falei para vocês aqui, para quem estava aqui, um segredo muito grande. Eu não sei quem estava aqui. Eu falei assim, existe um segredo muito grande para que os céus se abram. Malaquias, capítulo 3, verso 10, que foi lido aqui, verdadeiramente as bênçãos do Senhor estão sobre aqueles que são fiéis, bênçãos materiais. Amém? Você que é fiel no dízimo, nas ofertas, vem sim. Deus não é obrigado, mas a Ele honra a palavra dEle. Mas eu falei, se você quiser que os seus desejos sejam satisfeitos, gere vida para Deus. Muitas vezes a gente fica sentado, parado, acreditando que não pode, que não consegue, que não tem capacidade, que não tem chamado. Temos sim. O Espírito Santo habita em mim e você. O Espírito Santo nos dá condições de levar a palavra do Senhor. Se você souber um versículo apenas, João 3,16, a pessoa com quem você vai falar talvez não saiba do amor incondicional de Deus. Você pode levar essa mensagem para essas pessoas. Então não existe uma quantidade limitada para filhos de Deus. O quanto a gente puder tirar das garras do inimigo, desviar do inferno e levar para os céus, é o que Deus quer. É o que Deus almeja. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, a partir do verso 10. Um pouquinho para trás aí. Olha o que Paulo escreve à igreja de Éfeso. 4, de 10 até o verso 16. Estamos falando sobre multiplicar. Mas é preciso se preparar para multiplicar. Não podemos multiplicar de qualquer forma. Multiplicar algo que seja agradável a Deus. E essa carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso nos traz assim uma base muito forte para que a gente possa estar multiplicando. A partir do versículo 10 do capítulo 4 dessa carta, diz a palavra de Deus: olha, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. É isso que está na sua Bíblia? Encontrou? Amém? Diz a palavra de Deus no verso 11. E ele mesmo concedeu uns para... Fala forte para mim. Apóstolos. Outros para... Outros como... Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos ao quê? A unidade da fé. Então, Deus tem dado esses ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Para que nós nos aperfeiçoemos. Para que cresçamos forte. Para que cheguemos a uma só unidade, um só propósito. A unidade da fé. Crer, acreditar. E também chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Tem umas traduções que diz aí, na sequência do verso 13, que a estatura de varão perfeito. Aqui está, ao estado de homem feito, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E o verso 14 diz, para que não mais sejamos meninos. Então Deus levanta esses ministérios para preparar a igreja para um crescimento sadio, um crescimento forte, preparar a mim, preparar você, que é o corpo dele aqui nessa terra. Amém ou não amém? Deus faz isso, levanta essas pessoas, né, para que a gente atinja esse estágio em que ele quer. Estágio que nós possamos multiplicar, mas multiplicar algo bom, multiplicar algo que vai ser benéfico.
A sequência do versículo diz que, para que não mais, no 14, sejamos meninos inconstantes. Paulo, ao escrever também, diz que quando é menino, a gente é herdeiro de todas as promessas, mas a gente não vive, a gente precisa de um tutor. O tutor que vai direcionar a nossa vida. Aqui não tem crente menino não, amém ou não amém? Tem crente maduro, fala assim, eu tenho a maturidade para gerar filhos. Amém? Então, querido, por que isso? Para chegarmos à estatura da plenitude de Cristo, para que a gente não seja como menino inconstante, verso 14, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Então, aquele que não se preocupa, aquele que não lê, aquele que não busca, aquele que não conhece, vive direcionado por ventos de doutrina. Qualquer coisa tira a pessoa da presença do Senhor. Diz aqui no verso 14, pela fraudulência. Acontece conosco, acontece com todas as pessoas. Mas eu estou te chamando a atenção, e esse texto aqui da carta de Paulo à igreja de Éfeso, ele, o próprio Deus, o próprio Senhor, as palavras do Senhor, porque Paulo estava direcionado pelo Espírito Santo, diz para que não sejamos meninos. Precisamos colocar à luz da palavra do Senhor aquilo que está sendo nos oferecido. Porque caímos, porque podemos correr o risco de perder muitas vezes até a salvação, porque ventos de doutrina existem, ensinos contrários à palavra de Deus existem. Então, uma das coisas que você precisa fazer é como o funcionário do Federal Reserve dos Estados Unidos, perguntaram para ele, você conhece, qual é a diferença? Como é que você sabe que a nota de dólar é falsa? Ele simplesmente falou assim, eu não sei se a nota de dólar é falsa, eu conheço a verdadeira. O cristão precisa conhecer a verdadeira palavra. Amém ou não amém? Nessa manhã você está sendo confrontado para isso. Você vai multiplicar o quê? Na sua casa, junto aos seus filhos, o que é que você vai multiplicar? Para o reino de Deus, o que é que nós multiplicaremos? Se ainda somos crianças, se ainda somos direcionados por qualquer coisa, se não sabemos ainda, se não conhecemos, se ainda não estamos a caminho de atingir a estatura de varão perfeito, com certeza seremos enganados por falsas doutrinas e por fraudulência de homens aqui, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Muitos sabem que estão errados, mas querem carregar um monte. Cuidado, quando chegar alguma oferta para você, compare os dois lados. Quando chegar alguma notícia para você, procure saber se aquela notícia tem um fundamento verídico ou não. Questione, procure saber, não aceite a primeira informação. Eu estava conversando ontem com a minha filha, eu a levei lá na Cicuta, na UBM, e aí a gente estava conversando alguns assuntos, ela pegou, estava comentando sobre algumas partes do direito. E aí ela falou de duas coisas do direito, a ampla defesa e um outro instrumento que existe lá. Tem algum advogado aí? Não, né? Ela falou, a pessoa tem todo o direito de se defender, de falar. Mas também a outra parte tem o direito de contradizer. Então é a ampla defesa e o contraditório. Então as pessoas podem falar o que quiser. Amém ou não amém? Pode questionar, pode até tentar tirar um bem seu. Aconteceu isso comigo, não é? E aí a pessoa contou uma série de mentiras e eu tive que contradizer aquelas mentiras que foram ditas para o juiz no processo. Quando eu peguei o processo para ler, eu falei, meu Deus, isso aqui está tudo trocado, está tudo errado. Então, muito separados por Deus. Essa é a preocupação do nosso Pai. É um pai que se preocupa com aquele filho que está crescendo. Ele quer que aquele filho atinja a estatura de varão perfeito, que possa se defender sozinho.
Essa é a preocupação do nosso Pai. Preparar-nos para algo muito maravilhoso, muito melhor. Talvez você esteja vivendo, acostumado a viver com mediocridade, com as coisas que são oferecidas aqui. Mas o meu Deus, o nosso Pai, tem muito melhor para mim, para você, para a igreja dele, a promessa dele. Então ele prepara para isto, para nos preparar para o melhor de Deus ainda está por vir. E eu quero que você saia daqui nesta manhã com esta certeza, como nova criatura, como servo do Senhor, como filho, como herdeiro da promessa. Saia daqui com essa consciência. Não deixe por menos. Faça como Moisés fez no Egito. Faraó queria ficar com algumas coisas. Moisés disse: nenhuma unha vai ficar. Na sua vida, na sua casa, é assim também. Nenhuma unha fica na mão do inimigo, ou de quem foi levantado para tirar você do caminho, para desviar você dos propósitos de Deus. Deus te ama. Deus te ama, tem um carinho especial para com você. Diz a palavra de Deus que nós somos a menina dos olhos dele. Você acredita nisso? Levante-se então. Levante-se. Seguindo, diz que antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Então você é parte desse corpo. Então precisamos estar juntinhos ali. Aí o que acontece aqui? Efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja cresce, é um edifício formado por pessoas, formado por servos, salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro. O bispo Antônio Rocha compara esse texto aqui, a partir do versículo, apenas o versículo 11, a 5 ferreiros. 5 ferreiros. Fala comigo. Apóstolos é o primeiro ferreiro. Profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele compara, ele fez isso uma certa vez, comparando a ferreiros. E eu acredito que o ferreiro, não sei se vocês conhecem aí, já viu o ferreiro trabalhar, tem alguns equipamentos que o ferreiro usa. E o que o ferreiro faz? Ele cria objetos de ferro ou objetos de aço, mas forjando metal. Pega o metal, esquenta ali e forja aquele metal do jeito que há necessidade, ou do jeito que foi o pedido. E aí, através disso, ele usa algumas ferramentas, tá? As ferramentas para nós, então, apóstolo. Apóstolo é aquele que, e a gente entende dessa forma, que abre igreja. Tá? Aquele que, o bispo José Elias é um apóstolo. Amém ou não amém? Abre várias igrejas. Tem aberto várias igrejas. Eu vou falar bem baixinho aqui. Pode, pastor? Quem quer ouvir uma notícia boa? Levanta a mão, não fala nada, não. Levanta a mão, quietinho. Pois é. Eu não sei se ele vai falar, mas nós adquirimos um terreno lá no Monte Castelo anteontem. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Deixaremos de pagar em torno de uns R$6.000 de aluguel. Você é responsável. Ao lado ali tem assim um local de difícil acesso, as pessoas de baixa condição, mas Deus está salvando. E a igreja lá estava pequena, e apareceu, Deus mostrou e nos presenteou com um local maravilhoso. Terça-feira nós vamos estar começando a obra lá. Queria que você orasse por isso. Amém ou não amém? Queridos, voltando aqui, 5 ferreiros, diz o pastor Antônio Rocha, bispo Antônio Rocha. E ele então, esse ferreiro cria um produto através de um metal. E o apóstolo, como eu disse, o apóstolo é para levar a igreja. Não é?
Seguindo aqui, além do apóstolo, tem o evangelista. O evangelista é aquele que traz as vidas. Ele não cuida, ele pesca vidas. Pessoas que têm um dom, têm um chamado, gosta de levar a mensagem, junta pessoas e salva aquela quantidade. Você já viu um evangelista pregar? Fala do evangelho assim, mas com uma facilidade muito grande, e leva as pessoas. Tem um dom do convencimento, que é o Espírito Santo, que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ele coloca de uma forma tal que as pessoas vêm à frente. Esse é o papel evangelista, um dom que Deus dá a esse tipo de pessoa. Tem também os pastores. Pastor é para cuidar, amar, tirar o carrapicho das ovelhas e tal. E os mestres? O mestre é aquele que, eu entendo assim dessa forma, primeiro ele prova o alimento para ver se não é um alimento envenenado, para poder não dar assim, comida estragada para a igreja. Esse é o mestre. Pastor Antônio Rocha é um mestre. Tem esse dom. Amo muito a vida do bispo Antônio Rocha. Eu sou pastor, mas é bispo. Então o ferreiro precisa de algumas ferramentas. E a ferramenta que o ferreiro usa é o fole. Quem conhece fole? Fole são duas madeiras, tipo uma sanfona, fole de sanfona, em que você fica apertando aquilo joga um vento, não é? Mas para que aquilo? Igual quando você vai fazer um churrasco, não é? Tem outras pessoas, eu mesmo pego o ventilador e sopro ali. Mas tem outra gente que fica soprando lá, não é? O fole é para isso, tá? Para quê? Para poder acender mais ainda, o fogo ficar mais intenso ali. E tem também, nesse tipo de coisa, a forja. Não é? A forja é um tipo de forno, é utilizado ali também para que aqueça aquele metal. A forja é para isso também. Agora tem uma outra coisa chamada bigorna. Quem conhece a bigorna? Aí, todo mundo, a maioria das pessoas conhece a bigorna. O que se faz na bigorna? Pega aquele metal que está um pouco vermelho, põe em cima ali, pega uma marreta, né, bem redonda, aquela cabeça bem grande, e bate, e bate, e bate, até aquilo ir moldando. Eu não sei quais são, ou qual é esse ministro aqui, não sei se é um apóstolo, se é um profeta, ou se é o mestre, ou se é o pastor. Acredito que seja o pastor, que vai pegar você e vai colocar ali, amém ou não amém? E vai meter a marreta em cima, né, de você. E o problema é que a bigorna é tão dura, é mais dura que você, viu? Mais dura do que a gente, tá? E aí vai moldando a gente ali, acertando a gente, conformando a gente, mas conformando, colocando que forma na gente? A forma de Cristo. A forma de Cristo, tá? São essas ferramentas que Deus usa para nos moldar. Por quê? Porque Ele quer conformar você aos moldes de Cristo Jesus. Trazer uma identidade. O crente tem uma identidade. O crente é diferente das outras pessoas. Ele tem uma identidade. Quando o crente verdadeiro, o verdadeiro crente chega, sabe-se que chegou um homem ou uma mulher de Deus ali. Porque tem a conformidade de Cristo. E nessa manhã eu quero te perguntar, você está disposto ou disposta a permitir a ação dos ferreiros na sua vida? Saiba que alguém vai chegar com folha, vai meter fogo. Vai colocar você, né, um pastor, um líder seu discipulador, vai colocar você em cima da bigorna lá e vai marretar você. Mas para que ele está fazendo isso? Melhorar a nossa vida, nos conformar à imagem e semelhança daquele que nos criou. É para isso. Você está disposto a se deixar moldar? Efésios 4,13, ele vai nos moldar. Abre a Bíblia aí, Efésios 4,13, lê o versículo 13 que já está aberto aí. Vai nos moldar, vai usar essas ferramentas, vai usar a forja, vai usar o fole, vai usar a bigorna, vai usar o martelo do ferreiro, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor? E aplaudir o ferreiro também que tem sido usado na sua vida.
Eu tenho um ferreiro, que tem me apertado, tem me malhado, mas eu, de vez em quando, sacudido assim, meio torto, né? Sai meio torto. Aí tem que voltar lá, né? Resistente. A gente é resistente, não é maleável. Quero dizer para você que quem se deixa moldar é porque agora aprendeu a ver, tem uma visão, tem visão do futuro. Enxerga o futuro, não fica mais parado aqui, estacionado só nesse mundo, conformado com as coisas daqui, ou aceitando as coisas daqui. Enxerga mais, tem uma visão melhor, a visão agora não está desfocada, tem um foco, tem um objetivo. O pastor Alvim veio aqui também no Congresso MDA, ele diz que quem não tem visão, não tem futuro. Quem não tem visão, não tem futuro. E quem não tem futuro, sempre volta ao passado para sobreviver. Você não está fazendo isso não, né? Nova criatura, eis que tudo se fez novo. Esquece tudo para trás. O pastor Cláudio Duarte que fala, né, que, me perdoa as meninas, né, que a cabeça das meninas é um emaranhado de fio, né? Eu ouvi isso. Tudo desencapado. E de vez em quando um encosta lá, aí dá um curto-circuito. Aí ela lembra de 10 anos, 12 anos atrás, lembra de alguma coisa. Você sabe que é verdade? Eu já estava conversando com Rosilene, ela deu um negócio lá. Minha esposa, ela lembrou o negócio, falou, opa, peraí, nada, sobrou uma criatura agora, Cristo Jesus, amém. Acabou aquele negócio, né? Mas tem pessoas que às vezes ficam voltando, lembrando do passado. Não olhe pelo retrovisor. O bispo Adelso falou, não fique olhando pelo retrovisor, olhe para frente. Tem um caminho, tem um alvo, tem algo para ser alcançado. Então, quem não tem visão, não tem futuro. Aí, às vezes, fica parado ou fica retrocedendo. E quem não tem futuro, sempre volta ao passado para sobreviver. Fica sobrevivendo de coisas passadas. Nessa manhã, nós vamos quebrar isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Deixar isso para trás. Talvez você esteja vivendo, não quero dizer que todos, mas muitas vezes a gente passa por situações em que o passado tenta voltar. O velho homem muitas vezes tenta voltar também, mas nós somos nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Pelo que? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Fala comigo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então viva isso, tudo se fez novo na sua vida, querido. Tudo se fez novo na sua vida, querido. Deixa para trás, né? Olhe para frente. Sou nova criatura, fala comigo, sou nova criatura. Somos apenas peregrinos nesse mundo aqui. Estamos aqui apenas de passagem. A minha visão espiritual foi aberta, a sua também. Tivemos a visão aberta. O meu reino, o nosso reino, o reino da igreja, está previsto. É o céu. Não é esse reino daqui. Aqui eu tenho um alvo. Aqui na terra nós temos um alvo. E que alvo é esse? Que alvo? Que visão é essa que eu tenho? É alcançar a medida da estatura de varão perfeito. Parecermos o mais possível com Jesus. E mais do que isso, fazer outros igual a mim, parecidos com Cristo. Você tem buscado se parecer com Cristo? Qual o seu alvo? Qual é a sua visão? Uma pergunta para a gente nesta manhã. Depois disso eu entendo que quando a gente compreende, nós já estamos preparados para multiplicar. Tem as fases. Aí sim, depois disso, eu começo a estar preparado para multiplicar. E multiplicar para Deus é multiplicar adoradores. Deus busca os que o adoram em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Amém ou não amém? Multiplicar também filhos naturais que sejam melhores do que eu. Como nós já dissemos aqui, meus discípulos precisam ser melhores do que eu.
Você está discipulando? Veja alguém que precise. Convide alguém perto da sua casa. Veja alguém que necessita. Todos necessitam. Todos nós. Precisamos de alguém. Muitas vezes nós estamos no problema. Aquilo ali para a gente é o nosso mundo. A gente não consegue enxergar as coisas ao redor. E nem ao derredor. Aquilo ali é a pior coisa do mundo para nós. E muitas vezes um discipulador, uma discipuladora, nos mostra caminhos que a gente, dentro do problema, não consegue enxergar, não consegue perceber. Faz falta um discipulador na vida da gente. Nós não sabemos tudo. O único que sabe tudo é o nosso Senhor. E aí, querido, multiplicar filhos naturais, espirituais, Jesus falou que nós faremos, esses filhos farão obras maiores que Ele. Então é para isso que Deus tem nos chamado. Precisamos sobre eles determinar a bênção. Determine que a bênção está na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos seus discípulos. Multiplique o que você tem. Ah, pastor, não tem nada. Tem sim, você tem saúde. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Dinheiro não é tudo. O amor ao dinheiro, na realidade, diz Tiago, é a raiz de todos os males. Você tem paz. Quantas pessoas que têm dinheiro não têm paz? Você tem Jesus, que é tudo. Não é? Sem dinheiro eu não sou nada. Eu não. Sem Jesus é que eu não sou nada. Mude a sua maneira de pensar, de raciocinar. Deus está nos chamando para isso. Multiplique isso nas pessoas. Multiplique isso na sua vida. Quando um filho ou uma filha fala para você, isso eu não posso. Pode sim. Filipenses 4,13 diz o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém ou não amém? Assim você vai estar preparado para multiplicar. Eu falo, meus filhos são inteligentes. Você fala isso? Amém ou não amém? Falo mesmo. Mesmo que eles cheguem e falem assim, pai, eu estou com a dificuldade aqui, não sei o que. Eu falo assim, não, você é inteligente, pode ficar tranquilo. Você vai tirar isso de letra aí. Sei que está numa dificuldade, danada, mas não olha. Não, eu tenho que incentivar. Se eu falar para ele, não, não vai dar não mesmo, não, está certo. Não, faz isso não. Tá? Você tem que olhar para o inimigo e fazer como Davi. Olhou para o gigante e falou assim, olha, você vem com armas e carro e tudo isso aí. Eu vou na força do Senhor, dos exércitos. É assim que a gente vive, é assim que a gente faz, e é assim que a gente multiplica guerreiros. Amém ou não amém? É assim que a gente faz no reino, cheios da graça de Deus, são bênçãos onde estiver, você é bênção onde você estiver. Eu tenho um lema comigo, onde chega um crente, chega a bênção. Fala comigo, onde chega um crente, chega a bênção. Fala de novo, onde chega um crente, chega a bênção. Na sua rua lá, vou supor lá, está tudo esburacado. Aí você chega lá e fala assim, onde chega um crente, chega a bênção. Na semana seguinte está lá o governo fazendo a arrumação na sua rua. Pode acreditar. Determina isso na sua vida, determina isso na sua casa. Está preparado para multiplicar? Você vai multiplicar então adoradores. Você vai multiplicar crentes fiéis em tudo, fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas. Você vai, nas ofertas alçadas. Você vai gerar nessas pessoas caráter de Cristo, porque você vive isso. Nessa manhã você está saindo com a certeza disso. O Espírito Santo está selando essas palavras no seu coração nessa manhã. Não importa aquilo que você esteja vivendo, você está passando. A pastora Leila falou aqui. Não importa, nós servimos um Deus que é maior que todos os problemas. Não estou apregoando aqui palavras de coisa, não. Eu estou mostrando para você que existe um Deus que pode tudo. Nada é impossível para Ele. Os meninos do louvor, eles cantaram, do louvor cantou isso aqui. Nada é impossível. Então a gente pode. Será no meu tempo? No seu tempo? Não, no tempo de Deus. Mas eu posso. Nós podemos, a palavra de Deus nos garante isso. Nessa manhã você vai sair daqui totalmente diferente da forma como você entrou. Você vai sair daqui com o desejo de
de gerar nas pessoas o que foi gerado em você nessa manhã, caráter de Cristo. E você vai compartilhar isso com as pessoas, com seus amigos, seus vizinhos, na sua casa. É isso que você vai fazer. Você vai multiplicar a unção que você tem. Todos nós temos uma unção. Unção para ganhar vidas para o Senhor. Unção para viver o melhor nessa terra. Unção para multiplicar todas as coisas. Multiplicar a bênção, multiplicar a saúde, multiplicar o que for. Não falei nada sobre o inimigo, não é? Por quê? Porque eu não quero enfatizar derrotado. Eu quero enfatizar a sua vida. O Deus que você serve. O Jesus que na cruz do Calvário morreu, mas está vivo à direita de Deus Pai. Ele está intercedendo por mim. Não me deixou órfão, não deixou você órfão. Deixou o Espírito Santo para poder nos direcionar. Deixou isso para nós. Eu e você somos vasos mesmo, vasos frágeis de barro. Podemos quebrar, mas carregamos um tesouro maravilhoso que é o Espírito Santo em nós. É a presença dele em nós. Coloque-se de pé. Quero orar por você. Quero orar por você. Quero orar por você que nessa manhã se sentiu ou chegou aqui se sentindo incapaz de multiplicar. Você que se sentiu estéril física e espiritualmente. Quero orar por você também que está se considerando imaturo, está se considerando ainda uma criança no Evangelho. Não conseguiu crescer. A palavra não consegue penetrar, você não consegue compreender as coisas. Os seus ouvidos espirituais vão ser abertos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Você vai começar a compreender o que o Senhor tem para você. As promessas da palavra dele para a sua vida. Eu quero orar por você cuja mente está presa no passado. Alguma coisa prendeu você lá. Cadeias vão ser quebradas da sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Você que às vezes tem dura cerviz. O que é dura cerviz? É um Orlando, parte dele, que não consegue se dobrar. Estou tentando. Talvez você esteja com a cerviz mais dura do que eu. Incapaz de ser modelado. Os conceitos e os valores que você tem superam as coisas espirituais. Muitas vezes eu sou confrontado com isso. Eu quero orar por você. Vou pedir para a pastora Leila depois orar por mim. Para eu ser mais maleável. Tem levado umas pancadas do martelo do ferreiro, mas o efeito tem sido um pouco pequeno. Eu queria mais. Você também quer ser martelado nessa manhã? Pois é. Eu quero ser moldado. Realmente parecer com Jesus. Você que às vezes se sente infiel, vem aqui à frente. Você que se sente assim, vem aqui à frente. Nós vamos estar orando, pastora Leila. Nós vamos estar ungindo você também, em nome de Jesus. É unção que quebra o jugo. Talvez tenha jugo sobre a sua vida e você não saiba. Eu não quero que você saia da maneira que você entrou aqui. Você foi chamado para algo melhor. Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Talvez você seja um profeta, uma profetisa. Talvez você seja um grande pastor, mas que está aí, quieto. Talvez você seja um apóstolo, quieto. Nessa manhã, vamos mudar esse quadro. Em nome de Jesus Cristo. Vamos mudar isso na sua vida. Venha viver o padrão que Deus tem para você, bíblico. Eu quero que você, nessa manhã, venha renegar o passado. Coloque a mão no seu coração e
fala comigo assim: Senhor Jesus. Pode falar, fala forte mesmo. Senhor Jesus, eu não quero mais viver e olhar o passado. Nesta manhã, eu deposito no teu altar, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem impedido eu ter a visão de reino, eu viver o reino, eu viver as promessas do Senhor. Fala comigo assim: eu renego agora, em nome de Jesus, olhar o passado, aquilo que me faz mal. Neste momento, Senhor, eu assumo a nova criatura em Cristo Jesus que eu sou. Arrependo-me, Senhor, do que eu fiz. Em nome de Jesus, Senhor, apaga do livro da vida. Quero ser, fala assim: eu quero ser, Senhor Jesus, uma nova criatura, um vaso novo nas mãos do Senhor. Quero ser moldado, Senhor, moldado. Abandono nessa hora o eu, o ego, a vontade própria, para que a tua vontade seja feita na minha vida. Fala forte comigo: Senhor Jesus, como um ferreiro na minha vida, queima as impurezas, em nome de Jesus. Transforma-me nesta manhã. Faz de mim, Senhor, um multiplicador de vidas, como o Senhor é. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz, Pai. Senhor Espírito Santo, Tu pode todas as coisas. O Senhor pode transformar. O Senhor ouviu o que essas pessoas disseram, Senhor. Faz, Senhor, como um ferreiro, Senhor Espírito Santo. Trabalha na vida de cada uma dessas pessoas que está nesta manhã aqui. Muda, molda, transforma, Senhor, esta manhã. Não deixe que nenhuma delas saia daqui da mesma forma que entrou, Senhor, mas transformadas, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome. Te pedimos, Pai, porque entendemos que só o Senhor pode. Só o Senhor pode mudar. Estamos permitindo essa modelagem, Senhor. Trabalha nos corações desta manhã, Senhor Espírito Santo. E faça a Tua vontade na vida de cada um dos Teus filhos e filhas neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 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 Glória seja dada ao nome do Senhor. Você que tem desejo, filhos espirituais e filhos naturais, nessa manhã, em nome de Jesus, você mulher, você homem, coloque a mão no seu coração.
Você que não pode ter filhos naturais. Coloque a mão no coração. Você que deseja, mas não tem. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, o Senhor falou conosco através da Tua palavra sobre multiplicação. Vários textos o Senhor mostrou em que o Senhor já abençoou para sermos fecundos e para multiplicarmos. É a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Xeremandui cantalabai, xereharabas, tiriache. Essa pessoa que está com a mão no coração nessa manhã está recebendo uma cura física e espiritual para gerar filho natural, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não duvide, creia, receba, tome posse, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se veio alguma dúvida, alguma seta, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu anulo o poder dessa seta do inferno na sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Decreto a falência, em nome de Jesus, de todo o espírito imundo que lançou algum dardo inflamado na sua mente. Perca o efeito agora em nome de Jesus. E recebe a cura física em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Se você crê, aplauda ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero abençoar o seu dia. Mas eu quero que a pastora Leila pedindo. Seja um ferreiro na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Busca um ferreiro. Busca alguém. Mas mais do que tudo isso, viva o que Deus tem para a sua vida. Não contente com aquilo que você está vivendo. Busque sempre o melhor. Ele tem o melhor para nós. Agora, muito mais do que isso, seja um multiplicador. Multiplique vidas. Multiplique filhos para o Senhor. É isso que Ele mais almeja. Povoe os céus. A terra, estamos aqui, é passageiro. Povoe os céus. Quero abençoar a sua vida. Faça assim, em nome de Jesus. Não como pedinte não, viu, querido? Mas como herdeiro, como herdeira do Senhor. Pai, eu quero abençoar os filhos do Senhor, a igreja do Senhor nesta manhã. E é com toda sorte de bênçãos que o Senhor já liberou nas regiões celestiais. Que nesta manhã, Senhor, os teus filhos aqui presentes recebam aquilo que vieram buscar, aquilo que têm buscado no Senhor. Saúde, paz, prosperidade, alegria no casamento, alegria, Senhor amado, em todas as áreas. O ministério, eu sei que o Senhor levantou nesta manhã aqui profetas, o Senhor levantou evangelista, o Senhor levantou mestre, o Senhor levantou pastores, o Senhor levantou obreiros maravilhosos nesta manhã. Agora, revela ao coração de cada um, em nome de Jesus Cristo, porque eu quero profetizar sobre a vida deles, não só hoje, mas para todo sempre, as bênçãos do Senhor. Ajude cada um, Senhor, a se moldar a teu caráter,
até a estatura de varão perfeito, que é o teu Filho amado Jesus Cristo. Proporciona, Senhor amado, neste dia, um domingo de vitória para cada um. E tudo que os teus filhos fizerem, seja o nome do Senhor glorificado. Abra os céus, Senhor, te pedimos, imploramos ao Senhor, nesta manhã, sobre o lar de cada um dos teus filhos e filhas aqui. Dê a tua paz, dê a tua bênção, porque sabemos que ela enriquece e não acrescenta dores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu os abençoo para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Que o Senhor os guarde, que o rosto dele resplandeça sobre vocês e que a paz dele seja sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo e fala para um irmão ou irmã do lado: seja abençoado. Fala com ele, toca mesmo no irmão e na irmã. Fala assim: seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.